Oi, meus amigos, como vão? Vamos agora dar sequência aí à nossa playlist sobre fase postulatória, né? Nós ainda estamos falando sobre contestação. A contestação é um assunto bastante rico, nós temos muitos pontos ainda para trabalhar. Nós encerramos a análise das matérias preliminares e nesse vídeo nós temos aí um tema super interessante e que é uma novidade trazida pelo CPC 2015, que é o procedimento que deve ser adotado quando o réu, em contestação, alegar ser parte ilegítima da ação. Não sai daí que eu volto já já. Muito bem, então sobre esse tema, né, eu já disse agora no começo do vídeo que trata-se de uma novidade do Código de Processo Civil 2015. Portanto, você deve ter aí uma certa atenção para esse ponto em provas e concursos. Bom, antes de eu efetivamente explicar qual é o procedimento, eu preciso que você se lembre que no Código de Processo Civil antigo, no revogado CPC de 73, havia uma modalidade de intervenção de terceiros chamada nomeação à autoria. Lembra dela? Para que servia a nomeação à autoria? A nomeação era utilizada como uma espécie de intervenção de terceiros para aqueles casos envolvendo ilegitimidade passiva da ação. Então o autor entrava com a ação contra o réu errado, né? E o réu provocava uma nomeação à autoria para que ele pudesse, né, eventualmente, sair do polo passivo e trazer o réu correto. Então, a grosso modo, era assim que funcionava. O que o CPC 2015 fez? Extinguiu a nomeação à autoria. Então, essa modalidade de intervenção de terceiros, ela não existe mais. Basta você ir lá na nossa playlist aqui do canal sobre intervenção de terceiros e você vai ver que nós não temos nenhum vídeo sobre esse assunto, porque não existe mais no CPC. O CPC 2015 extinguiu a nomeação à autoria, mas trouxe um outro procedimento para os casos envolvendo ilegitimidade passiva. Aliás, convenhamos, um procedimento bem mais simples do que a nomeação. Então imagine que eu entro com uma ação contra um determinado réu. E aí esse réu apresenta contestação e, em preliminar de contestação, ele alega ser parte ilegítima. Nós vimos que a ilegitimidade é uma das matérias preliminares. E aí ele alega que ele é parte ilegítima da ação. Tudo bem? Às vezes isso acontece. Entra-se com uma ação contra o réu errado. O que fazer neste caso? Vem comigo para a tela para a gente sistematizar. Muito bem. Então o que nós estamos estudando é a ilegitimidade. Ilegitimidade passiva. Ilegitimidade passiva. Alegada pelo réu em sede de preliminar de contestação. Tudo bem? Qual é o procedimento a ser adotado, segundo o CPC 2015? Perceba, não vai haver intervenção de terceiros, tá? Isso nós já deixamos claro. A nomeação à autoria não existe mais. Esse procedimento aqui que eu vou explicar, ele não é uma modalidade de intervenção, tudo bem? Pelo menos não aí descrita pelo código. Bom, o código determina que se o réu alega em preliminar de contestação a sua ilegitimidade passiva, o autor deve ser ouvido em réplica, no prazo de 15 dias. Tudo bem? Essa é a determinação do novo Código de Processo Civil. O réu alegou em preliminar de contestação a ilegitimidade passiva, o autor tem que ser ouvido em réplica em 15 dias.
Nesse prazo de 15 dias, o autor ele pode ter duas posturas. Primeira postura, o autor realiza a alteração do polo passivo, tá? Alteração do polo passivo. Vou colocar um negativo aqui, porque o polo passivo é o polo negativo da ação, tá? Então, nesses 15 dias, o próprio autor realiza a alteração do polo passivo. Então, o autor tira o réu originário e inclui o réu, digamos assim, novo, né? O verdadeiro réu daquela ação, digamos assim. Só que perceba que essa alteração do polo passivo, ela é uma faculdade do autor, tá? Ela é uma faculdade do autor. Por que eu digo que ela é uma faculdade? Porque o autor ele não é obrigado a realizar essa alteração do polo passivo, tá? Essa é a primeira postura que ele pode adotar. Mas se ele quiser, ele pode adotar uma segunda postura. E essa segunda postura é justamente a postura de insistir naquele réu. E aí, o autor vai apresentar a réplica tentando rebater os argumentos. Então, ele vai apresentar a réplica dele insistindo naquele réu e vai tentar rebater os argumentos da ilegitimidade para manter aquele réu dentro do processo. Tudo bem? Por isso que eu digo aí para vocês que essa alteração do polo passivo é uma faculdade. Ah, professor, mas veja, se o autor resolver insistir nesse réu, ele não corre o risco de ter o processo extinto sem resolução de mérito? Pois é. Se o autor insiste, né, mas ele não consegue rebater os argumentos, o juiz não fica convencido, ele pode acabar tendo o processo extinto sem julgamento de mérito. Tudo bem? Pois muito bom. Outro detalhe que você tem que se lembrar, e esse detalhe agora ele não é uma novidade, né, é que a ilegitimidade ela pode ser conhecida de ofício pelo juiz. Isso aqui você já sabe, né? Essa ilegitimidade ela pode ser conhecida de ofício pelo juiz. Só que o que acontece? Com base no artigo 10 do Código de Processo Civil, não pode haver decisão, né? O juiz não pode decidir com base em fundamento sobre o qual as partes não tiveram oportunidade de se manifestar. É o que nós chamamos, né, popularmente, de vedação à decisão surpresa. As decisões surpresas são proibidas no novo CPC. Então, se o juiz detecta essa ilegitimidade passiva, né, mesmo que essa ilegitimidade passiva não tenha sido alegada pelo réu, o juiz ele deve intimar o autor para se manifestar sobre a questão no prazo de 15 dias. Tudo bem? Então perceba, vamos supor que o réu na contestação não tenha alegado ilegitimidade passiva, mas o juiz, de ofício, resolve reconhecer a ilegitimidade passiva. Isso pode? Pode. Só que com base no artigo 10 do Código de Processo Civil, o juiz tem que dar para o autor 15 dias para o autor se manifestar sobre essa ilegitimidade. Tudo bem? E aí, eventualmente, o autor ele poderá corrigir a ilegitimidade. Tá ok? Outro detalhe. Eu posso ter também as alterações, né? As chamadas alterações sucessivas no polo passivo. Alterações sucessivas no polo passivo. Então, nada impede que, alterado o polo passivo, né, o novo réu
venha para o processo e ele, ao contestar, também alegue a sua ilegitimidade passiva. Então eu entrei com a ação contra o João. O João contestou, disse que era parte ilegítima. Trocou o polo passivo, agora a ação é contra o Pedro. Só que o Pedro vem em contestação e também alega que é parte ilegítima. Isso pode acontecer. E aí, professor, como é que fica o autor? Mais uma vez, o autor tem que ter a oportunidade de alterar o polo passivo num novo prazo de 15 dias. Tudo bem? Então vai de novo a mesma sistemática, porque essas alterações sucessivas, elas são possíveis. Tudo bem? São possíveis. Bom, professor, mudando de tela, esse procedimento que o senhor está explicando agora, esse procedimento é compatível com os juizados especiais? Por que é importante a gente entender isso? Porque o próprio Código de Processo Civil dispõe que no âmbito dos juizados especiais cíveis é proibido ter intervenção de terceiro, salvo o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. E aí eu posso te perguntar, essa sistemática da ilegitimidade pode acontecer no âmbito do juizado? Resposta, pode, não tem problema nenhum. Isso pode acontecer no âmbito dos juizados, tá? Por quê? E aí é que está o detalhe. Porque não se trata de intervenção de terceiros. Não se trata de modalidade de intervenção de terceiros no processo. Por isso que essa sistemática é compatível com o âmbito dos juizados. Pois muito bem. Professor, beleza. O réu alegou em preliminar de contestação a sua ilegitimidade. Pergunto, ele deve indicar qual o verdadeiro legitimado? Ou seja, na contestação, o réu alega, eu não sou parte legítima. E aí eu pergunto, ele tem que indicar quem é? Veja, em homenagem aos princípios da boa-fé objetiva e princípio da cooperação do processo, o réu, ele tem que indicar quem é o verdadeiro legitimado. Então, o réu deve indicar quem é o legitimado. Quem é o legitimado. Então, não basta ele simplesmente, de forma genérica na contestação, alegar a ilegitimidade passiva. Ele tem que indicar quem seria o verdadeiro réu. Tudo bem? Porque aí, ele indicando, o autor pode, se quiser, promover a alteração do polo passivo. Agora, é claro que essa conduta do réu, ela só é exigida se ele souber quem é o sujeito passivo, se ele souber quem é o verdadeiro réu. Tudo bem? Porque às vezes o réu pode alegar que ele é parte ilegítima e ele não sabe quem é o réu verdadeiro. Então, obviamente que nesses casos, ele não vai indicar. Tudo bem? Ele não vai indicar. Bom, pois muito bem. Professor, seria possível a formação de um litisconsórcio passivo aqui nesse procedimento? Veja, o autor, ele pode, em vez de alterar o polo passivo, ele pode, naquele mesmo prazo de 15 dias, incluir no polo passivo o sujeito que o réu indicar. Como assim, professor? Olha,
É simples. Imagina o seguinte. Imagina que o A entra com uma ação contra o B. Tudo bem? Nós sabemos que se o B, em sede de contestação, alegar ser parte ilegítima, o autor tem que ser ouvido em 15 dias. E aí a gente viu, vamos voltar, que nesses 15 dias ele tem duas opções. Ou ele promove a alteração do polo passivo, né? O réu indica quem é o réu verdadeiro e ele altera o polo passivo nos 15 dias, ou ele apresenta a réplica insistindo naquele réu e tenta rebater os argumentos. Agora, nós temos uma terceira opção. O réu alega que é parte ilegítima, indica quem é o réu verdadeiro, só que ao invés do autor excluir o réu original e incluir o novo, ele mantém o réu original e inclui um novo réu. Um litisconsórcio passivo. Isso é possível? Sim, isso é possível. Mantém-se o réu originário e inclui-se o novo réu indicado. Isso aqui é um litisconsórcio passivo ulterior, porque ele é formado no decorrer da relação processual. Né? Volta lá na playlist de litisconsórcio se você não lembra, tá? Então, nesse caso, eu tenho um litisconsórcio passivo ulterior, tudo bem? Que configura, na verdade, uma terceira possibilidade, né? Então, ele tem essas duas primeiras, altera o polo passivo, troca um réu por outro. Segunda, rebate os argumentos. Ou terceira, inclui um novo réu, formando um litisconsórcio passivo ulterior. Tudo bem? Muito bem, meus amigos. Concluímos, então, o tópico da ilegitimidade passiva, né? Qual procedimento a ser adotado se o réu em preliminar de contestação alega ser parte ilegítima? Nós vimos, então, só para resumir tudo aquilo que nós estudamos ali na nossa tela, né, na nossa lousa, nós vimos que, basicamente, o réu, ele pode alegar ser parte ilegítima, tá? Quando ele fizer isso, o princípio da boa-fé e o princípio da cooperação determinam que o réu indique quem é o novo réu, quem é o réu verdadeiro, tudo bem? E aí o autor vai ter três possibilidades. Naqueles 15 dias, ele pode trocar o polo passivo da ação, então ele pode tirar o réu originário e incluir o novo. Ele pode, como segunda opção, apresentar a sua réplica rebatendo os argumentos e mantendo o réu originário, ou terceira possibilidade, formação de um litisconsórcio passivo ulterior. Ele mantém o réu originário e inclui o novo réu indicado. Essencialmente, esse é o procedimento bem mais simples do que a antiga nomeação da autoria. Tudo bem? Espero que você tenha gostado. Nos vemos no próximo vídeo.